Graças pelo teu cuidado e carinho, por teu amor, por tua bondade, por teres enviado Jesus Cristo para assumir na cruz do Calvário os nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, como diz a tua palavra, e hoje está vivo à tua direita e em nossos corações. Pedimos que abençoe o nosso tempo aqui, para que seja um tempo de edificação. Pedimos, Pai, a tua ajuda e tua direção para os que não puderam chegar ainda. Pedimos que dê sabedoria ao teu povo na hora de votar. Reconhecemos que vai ganhar aquele que o Senhor já tem escolhido. Então descansamos em Ti. Sabemos que devemos ter sabedoria no escolher, porque o Senhor nos deu capacidade de discernir as situações. Fale aos nossos corações agora, para que eu possa comunicar a Tua palavra com simplicidade, clareza, precisão e profundidade, de modo que haja edificação e, se for o caso, salvação. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus, a quem amamos. Amém. Então, queridos, o que eu tenho programado para esta manhã é que nós possamos concentrar nossa atenção no tema principal que eu estou a colocar, é discípulo produz discípulos. Precisamos compreender que nós somos discípulos. Agora, o que é um discípulo? Primeiro eu vou definir um discípulo segundo a naturalidade da palavra, segundo a língua original. Essa palavra vem do grego, discípulo. Discípulo significa um aprendiz. Numa linguagem mais atual, um estudante. A questão é que tipo de discípulo estamos sendo, que tipo de estudante estamos sendo. Do latim vem aluno, ou alunos. No latim é alumino, aluminus, ausente de luz, e luz aí é o conhecimento. E é interessante que Jesus Cristo disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele disse também no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 14, olha que maravilha, ele está ali a falar aos seus discípulos. Você vê isso no versículo 2. Tá? Tinha uma multidão, mas os seus discípulos tinham a prioridade. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Então, considerando a palavra do latim ausente de luz, nós recebemos a luz, o conhecimento, nós somos luz, somos pessoas de conhecimento e devemos passar o conhecimento, ok? Deixe-me abrir um parêntese e dizer o que talvez eu deveria ter dito antes. Se tiver alguma pergunta, uma vez que a escola dominical, pode parar e levanta a mão que eu vou procurar responder, tá certo? Então, agora fecho parênteses, vamos voltar. Já definiu o que vem a ser um discípulo, um aprendiz. A ideia é um seguidor dos ensinamentos de outro. Então, nós somos alunos. Deixa-me fazer um teste agora. Ninguém vai precisar responder nem levantar a mão. É um teste cuja resposta vai ser interior. Tá bem? Olha, eu vou dizer os textos de cor, mas, por favor, olhem na Bíblia. Porque, se eu precisar da sua ajuda, você vai estar com ela aberta. Tá bem? Então, bora fazer o teste. Sou eu mesmo um discípulo? Jesus define seu discípulo como sendo, número 1, alguém que permanece de maneira contínua na palavra dele. Você permanece de maneira contínua na palavra dele, está a crescer? João, capítulo 8, versículos 31 e 32. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. As pessoas têm mania de dizer que eu falo devagar, tranquilo, mas não sei por que eu acho que eu falo rápido.
João 8, 31 e 32. Isso, aliás, como é a escola dominical, eu poderia dizer de cor, mas eu vou deixar vocês lerem, tá bem? Para vocês participarem. O que é que diz? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que maravilha. Jesus disse isso a quem? Aos discípulos. Mas vamos ver o que é que o texto diz lá, porque é muito importante. Ele disse a quem? Prestemos bem atenção, vocês estão a responder certo. Mas não foi a quaisquer judeus. Foram aos judeus que creram nele. Você já tem crido em Jesus, já assim como eu também. Aí o que é que ele diz? Se vós permanecerdes a minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Portanto, eu pergunto, você tem permanecido na palavra? Eu preciso estar averiguando a mim, eu estou permanecendo, eu estou obedecendo a palavra, permanecendo de maneira contínua na palavra. Agora olha o versículo 32 que tem usado pelo presidente aqui do Brasil, eu estou acompanhando lá de Portugal todos os detalhes, eu conheço mais o meu país hoje do que quando eu estava aqui, digo isso com tristeza, tá bem? Porque eu deveria aqui, eu era sempre muito envolvido na igreja, então eu não ligava tanto para essa área, mas é muito importante que nós estejamos bem atentos. Muito importante mesmo. Vamos lá, o versículo 32 tem sido usado pelo presidente para todas as pessoas. Aí Jesus usa especificamente para os discípulos. É um princípio. E conhecereis a verdade vos libertará. O que isso significa? Significa que quanto mais nós temos conhecimento da verdade, do ensinamento certo. Agora deixe-me dizer o que a Bíblia diz sobre quem é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho à verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele também disse na sua oração, que a gente chama de oração sacerdotal, João 17, 17, santifica-os, a tua palavra é a verdade. Então, um discípulo, segundo Jesus, é alguém que permanece de maneira contínua na palavra. Eu tive um professor que ele dizia, olha vocês, não fique dando salvação a quem vive desviado e fazendo bobagem, porque você não sabe o coração das pessoas. E aqui está, Jesus Cristo, ele define seu discípulo como sendo aquele que permanece em união contínua na palavra. Se porventura qualquer um de nós pecar, aí vamos permanecer na palavra. João 1,9, dá para a gente dizer todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, basta a gente, arrependido, confessar. Deus, me perdoe, eu agi de maneira errada. Mas se eu agir de maneira errada aqui, por exemplo, com a Ritinha, aí eu preciso dizer, olha, Ritinha, me perdoe, eu agi de maneira errada. Isso foi em particular. Mas se foi publicamente, olha, eu preciso publicamente falar. Olha, me perdoe, eu agi de maneira errada. Ok? Se esse versículo ainda for pouco para alguns, você pode apresentar o versículo 1 do capítulo 2 de João. Algumas pessoas entendem, eu não me sinto perdoado. Olha, a Bíblia diz, se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas olha, uma das razões que a Bíblia foi escrita está no versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não... Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ok? Passaram no teste? Estão permanecendo em união contínua na palavra do Senhor? Vamos para o segundo teste. Como Jesus define seu discípulo? Como sendo alguém que ama os irmãos.
Agora, mais uma vez, seguindo o meu princípio, João 13, 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus enfatiza aí o ensino: eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Que maravilha, não é? Então eu tenho a tarefa de amar os meus irmãos, os ameis uns aos outros. E o que é que ele diz mais, por favor, Caleb? Assim como eu vos amei. 35. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, Jesus define seu discípulo como alguém que ama os irmãos. Ok? Essa aí seria a maior marca do cristão, né? Sim. O amor, até porque, como é que João, na primeira epístola, define Deus? Deus é amor. Né? Então, nós somos pessoas que devemos jorrar o amor. Tá? Precisamos aprender o que é o amor, porque algumas pessoas não sabem o que é amor e pensam que amor é deixar fazer tudo o que quiser. Aprende cedo, viu? Quando o bebê nascer, lá em Portugal não é bebê não, é bebê, bebê. Paulo fala em 1 Coríntios, né, sobre o amor. Perfeitamente. Aquele capítulo eu o intitulo como o capítulo do amor. É, perfeitamente. É porque o meu foco não é, na verdade, essa definição de amor. Eu não posso me alongar, os irmãos compreendem, né? O meu foco é mostrar como Jesus define seus discípulos, tá? Ok? Obrigado. Mas fica a tarefa para ler em casa. É bom, boa lembrança. Vamos lá. Primeira maneira, como Jesus define seu discípulo, alguém que permanece de maneira contínua na palavra dele. Segunda maneira, Jesus define seu discípulo como sendo alguém que ama os irmãos. Tá bem? Terceira maneira, Jesus define seu discípulo como sendo alguém que manifesta fruto. Ou que glorifica o Pai. João 15, versículos 4, 5 e 8. Você vai ler o versículo 4, versículo 5 e vai pular para o versículo 8, tá bem? Alguém pode ler, por favor? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 8. E nisto é glorificado meu Pai, vocês têm muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Portanto, Jesus define seu discípulo como alguém que permanece em união frutífera. Uma é união contínua, permanece continuamente na palavra dele. E aqui permanece de maneira frutífera, para glorificar o Pai. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. E assim, Deus é glorificado em que deis fruto, em que deis muito fruto. Agora, fruto tem duas características. Permita-me explicar isto. Essa palavra tem a característica fruto, que são atitudes que evidenciam arrependimento. Por exemplo, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Exatamente.
Gálatas 5, 22 e 23. Contra estas coisas não há lei. Então deu para pegar, né? Fruto nesse aspecto. Mas fruto tem um outro aspecto. É o aspecto de reprodução. De se reproduzir. De ter filhos na fé. De ganhar pessoas para Cristo. De testemunhar. E Deus vai salvar pessoas. Tem que uma maneira de abater o ódio é só o amor. Exatamente. Isso é muito importante. Eu diria o seguinte: vida de oração e prática da palavra. Porque aí a gente consegue tirar o ódio. Perfeito. Então, vamos lá. Deixe-me explicar agora a segunda maneira do fruto. Lá em Provérbios diz que a árvore do justo, o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas? Sábio é. Lembro-me que quando conheci a Cristo, 1º de maio de 1985, uma alegria tão grande que eu queria compartilhar com as pessoas a alegria. Aí eu me resumia em dizer, olha, eu agora sou crente. Isso no dia seguinte. Não demorou muito para eu perceber que eu não estava a dizer, como falam os portugueses, grande coisa. Olha, eu agora sou crente. Não podia ver um colega, olha, eu agora sou crente. Aí eu caí, minha Dilson, você não pode ficar só nisso. 1º de maio de 1985, no dia 2 de maio, comecei a ler a Bíblia. 1189 capítulos. Li a Bíblia em 2 meses e 11 dias. É o primeiro amor. Mas é para ser contínuo. Li a Bíblia a segunda vez. Terminei essa, comecei. Li a Bíblia a segunda vez, 2 meses e 20 dias. E não é porque eu não trabalhava, não. Eu trabalhava. Só que eu nunca fui de rua, nunca fui de ficar andando. Até os meus 18 anos, eu jogava futebol, tal, garoto andando. 19 anos, eu já estava numa categoria de base. Mas era lá e casa, lá e casa. Aí 20 anos, quando eu estourei a idade, que era para ser profissional, não sei, eu vou parar de jogar futebol. Ou eu continuei a estudar, eu estudava na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, ou eu continuava a estudar, ou eu continuava a jogar bola. Eu vou parar de jogar futebol. Aí eu já trabalhava, eu trabalhei na VASP, Viação Aérea São Paulo, por causa do meu curso de eletromecânica, trabalhei na Nordeste Linhas Aéreas, aqui no aeroporto, e muito rapidamente tirei 3 habilitações na área de sistema elétrico, hidráulico e motor convencional. Então, deixa-me voltar. A terceira vez que eu li toda a Bíblia foi em 11 meses. A 4ª vez em 6 meses. A 5ª vez em 6 meses. A 6ª vez eu dei um pisado no freio, 1 ano. Aí fui, já perdi as contas de quanto eu fazia coleção de certificado de leitura da Bíblia. Eu recomendo aos irmãos, nunca deixem de ler a Bíblia. Tomem cuidado para não perder o primeiro amor. Eu fui para Portugal, eu podia ficar comodamente aqui. Ou em Salvador, eu tinha convite para voltar para o Ceará. Tinha 2 igrejas que estavam dispostas a me convidar. Mas eu entendi que a direção de Deus era plantar igrejas em Portugal. Porque era um plano de 1988. Eu e Erika éramos namorados dentro de um seminário interno. Nós falávamos em Portugal porque eu fazia parte de um grupo de missões dentro do seminário e orávamos pela Europa e focamos Portugal. Aí eu namorava com a Erika, tal a gente orar para ser missionário em Portugal. Estávamos no nosso 3º ano, nosso curso foi um curso de 4 anos. Então meu pai na fé pediu para eu voltar para a minha igreja, eu fui obediente a ele. Aí eu voltei, Templo Batista Itapuã. Eu que construí aquele prédio.
Eu fiz a instalação elétrica daquele prédio. Né? Tem histórias, viu, pessoal? Então, vamos lá. Deixa-me dizer que a primeira pessoa que eu tive o privilégio de conduzir a Cristo é um rapaz que está aqui, Valdinei, está firme até hoje. Então, a alegria de compartilhar a palavra. Vamos voltar para o segundo aspecto do fruto, que eu não disse, não foi? Já estava devagar a voar. Volta para cá, rapaz. O segundo aspecto é ter filhos na fé, e a Bíblia diz, lá em Gênesis 1, 26 a 28, falando da tarefa para o homem e mulher, diz: crescer e multiplicai. Isso na atualizada. Na corrigida diz: crescer e frutificai. Então dê fruto, multipliquem-se. Então o discípulo, o aprendiz, ele aprende aqui para sair da fruto. Agora, um desafio. Tem 1 ano para se reproduzir, para ter filho na fé. 1 ano. Oração. Vou dar agora algumas dicas para você evangelizar alguém. Primeira dica é essa, oração. Ande no Espírito. Segunda dica, fale olhando nos olhos. Quando você fala olhando nos olhos, a outra pessoa percebe que você sabe o que você está a falar. Tem até um ditado que diz: os olhos são as janelas da alma. Então olhe nos olhos. Observe as expressões faciais. E essa aqui, muito importante, que é talvez uma das mais difíceis para se evangelizar. Procure um ponto de contato. Como iniciar uma conversa. Eu posso dar exemplo de Jesus. Um homem já velho foi ter com Jesus, Nicodemos. Ele já era velho, né? Olha que coisa atraente para um homem já velho. Ele chega elogiando Jesus. Rabi, sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não entende. Jesus, pela segunda vez: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele ainda não entende. Jesus, pela terceira vez, no versículo 7 de João, capítulo 3, vai dizer: importa-vos nascer de novo. Ponto de contato. Capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Jesus está à beira do poço. A mulher vai pegar água. Para que um ponto de contato melhor? Dá-me de beber. E ali ele começa a apresentar água da vida. Água viva, exato. Ok? Ponto de contato. Eu gosto de usar esse exemplo. Eu estava no Cibimba, ficava no centro da cidade. Não tinha carro, peguei um ônibus. Tinha um soldado do meu lado, do exército. E eu orando, querendo falar do evangelho para ele. Eu virei para ele, de repente, eu creio que o Espírito Santo foi que me iluminou. Eu virei para ele e disse: olha, sabia que eu também sou soldado? Ele não era um soldado? Eu sou um soldado. Aí eu disse: só tem uma diferença, é soldado do exército brasileiro, eu sou soldado de Cristo. Ah, que bom, aí pronto, despertou. Eu dou um outro exemplo que eu vivenciei. Eu fui doar sangue no Hemócio, e o médico, um cubano, doutor Adalberto, fez um monte de perguntas e eu respondendo e orando: Senhor, eu quero falar do evangelho para ele. Quando ele terminou, eu disse: doutor, a minha área de trabalho é parecida com a sua. É mesmo? Tem uma diferença. O senhor cuida do físico, eu cuido da alma. Quando eu falei isso, ele começou a chorar, desabou. Era um homem que estava atribulado. Tem tanta gente no mundo atribulado. Aí ele foi me contar quem era ele, tal, história. Ele foi em nossa igreja, levou a mãe dele também cubana, o irmão enfermeiro.
Então, irmãos, vamos evangelizar. Uma outra dica, eu vou dar essa, que eu entendo que é muito importante também. Tenha uma mensagem. Ritinha, eu sei que ela é prendada para fazer bolo. Ainda faz bolo, Ritinha? Faz. Então, se ela tem tanta prática, tem alguns bolos que ela já faz tudo, né? Aí ela, primeiro, vou fazer o bolo. A gente diz, primeiro, vou evangelizar, vou pregar o evangelho. Às vezes as pessoas não evangelizam, as pessoas falam de assuntos da Bíblia. Então ela já tem tudo na mente. Primeiro eu vou fazer tal. Agora a família se reúne, eu já tive o privilégio, vamos comer. O mesmo é no evangelismo, tenha uma mensagem. Tenha uma mensagem na cachola. Ou uma cola. Eu fui votar, eu já votei, viu? Já votei, Ritinha? Já votei. Já exerci o meu direito de cidadão brasileiro. Aí eu levei uma cola. Isso é permitido, viu? Na escola não é não. Na escola não é não. Eu estudei no seminário, se fosse pegar alguém colando no seminário, era expulso. Tem que ser honesto, né? E eu ensinei meus filhos, olha, você pode tirar nota baixa, mas você não vai olhar a prova do seu colega não, estude. Então, vamos lá, eu já defini, não já? Tenha uma mensagem, depois eu posso dar algumas dicas sobre mensagem. Eu já li folhetos para a pessoa, tem várias maneiras, mas tenha uma mensagem, você sabe o que é que você vai fazer, tá? De que maneira Jesus define seu discípulo? Vamos lá. Sabe uma coisa que eu faço? Sabe uma coisa que eu faço para memorizar? Eu sigo a ordem lógica. Primeira. Texto. João 8, 31 e 32. Beleza. Ama os irmãos. Que ama os irmãos. João 13, 34 e 35. Percebe? 8, 13, progressivamente. Terceira maneira. Ok. João 15. 4, 5 e 8. Então ainda falta mais uma maneira, né? Então, Jesus... Vocês já passaram nesses 3 testes? Espero que sim, tá bem? Guarde no coração. Quarta maneira. Como sendo... Jesus define seu discípulo como sendo alguém que renuncia a tudo. Algumas pessoas são contra o dízimo. Eu nunca briguei com ninguém que era contra o dízimo. O dízimo é um referencial, que temos muito claramente no Antigo Testamento, 10%. Mas no Novo Testamento não diz que é 10%. Aí o pessoal se alegrava quando eu dizia isso. Nós vamos ver que no Novo Testamento diz é tudo. Aí ele falou... Eu poderia ler outros textos, mas eu vou ler esse. Lucas 14, 26, 27 e 33. Lucas 14, 26, 27 e 33. Ah, ela me trouxe água aqui, não foi? Onde foi? Eu já bebi? Oh, muito obrigado, viu? Se alguém vem a mim, não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe e a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Escolhe vocês, não só até o 27. Até o 27, aí 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vocês perceberam o ponto comum aí? No final, não pode ser meu discípulo? Não pode ser meu discípulo? Não pode ser meu discípulo? Isso em hermenêutica é uma regra que diz... Desculpe, quando se repete várias vezes uma palavra, uma sentença, é para enfatizar.
Jesus não barganha e não bajula ninguém para ser discípulo dele. Portanto, para ser discípulo de Jesus, está comprometido com a Carol. Desculpa, Carol. Exclusividade. Exclusividade. Vocês têm um compromisso. É isso que Jesus diz. Comigo tem que ter exclusividade. A sua versão é muito jóia, muito boa. Porque ela vai traduzir de uma maneira mais precisa. Diz, quem não ama... 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais... E não me ama mais, obrigado. Quem não me ama mais. Na versão atualizada diz, aquele que não aborrece pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas a interpretação melhor é essa aí. Porque aborrecer na língua portuguesa está certo também, uma palavra tem vários significados. Mas no geral, aborrecer, eu vou falar do contexto baiano, que eu sou daqui, né? É fazer malcriação, né? Esse menino está me aborrecendo, não me aborreça. Mas a ideia é, me ame mais, a ideia é essa. Então, aquele que não me ama mais do que pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, isso aí é fácil para mim. Ama mais a Jesus do que a pai, mãe, irmão, tio, tia. O mais difícil é ir ainda a própria vida, porque nós, por causa do pecado, nós nos amamos muito. Nós nos amamos tanto que fazemos coisas que são prejudiciais para nós. Por que uma pessoa usa droga? Porque ela quer satisfazer ela mesma. Por causa do pecado, o amor ficou deturpado. Aliás, tudo ficou deturpado. Está dando para pegar? Para entender? Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente ainda tem que lutar com a natureza velha. Aí alguns teólogos dizem assim, não existe, isso é um ensino errado de duas naturezas. Aí eu digo, tá bem, não tem problema não, então tá certo. Eu quero estar certo e quero ensinar certo. Então, convive com o velho homem e o novo homem. Agora, Paulo diz que é para se despir do velho homem e se revestir do novo homem. O que acontece? Qual de nós não sofre aqui com o velho homem? É isso aí. Todo dia, né? Então a gente tem que orar muito e tem que estar mergulhado na palavra. Acho que foi o primeiro versículo que eu memorizei. Se não foi o primeiro, com certeza foi um dos primeiros. Salmo 119, 11. Guardo no coração, ou escondi a tua palavra no meu coração. Qual o propósito? Para não pecar contra ti. Pecado é algo terrível. Pecado, eu ouvi um pregador dizer há muitos anos atrás, e gostei tanto, pecado não é vitamina para o crente. Eu achei muito legal essa expressão que ele usou. Então, não pode ser meu discípulo se ama mais a outro. Você ama Jesus? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Segundo versículo, é o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, para ser discípulo de Jesus, precisa renunciar a si mesmo. Lá a palavra é, desculpa, depois eu dou a interpretação correta desse texto, que muita gente interpreta errado. Por favor, Pauliana. O senhor falou aí, eu lembrei que a pergunta que corta mesmo na nossa carne, constrange, é a pergunta se Jesus faria isso. É, boa. Minha esposa sempre usa isso. Todos os dias, todas as horas. Ela... geralmente não. Jesus não faria isso, Jesus não veria isso, Jesus não falaria a isso. minha esposa diz, usa um livro que ela leu, que diz assim, o que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Aí ela disse para meu filho, Adriel, quando você tiver dúvida, pense assim, nessa situação, o que faria Jesus? Você acha que Jesus agiria assim? Quando der o horário, por favor.
Já deu o horário? Então, vou ser bem rápido agora. Peço a compreensão dos irmãos, depois puxa a minha orelha. Aí eu digo, olha, me perdoe, ser crente é tão bom, né? Que a gente... Opa, eu estou arrependido. Então, bora lá. Olha, tomar a cruz significa morrer diariamente. Tá? Muitas pessoas, esse marido meu, que é um marido que bebe, fuma, é a cruz que eu tenho que carregar. Não, não é isso não. É bênção que Deus está te dando a oportunidade de crescer espiritualmente. É um filho doente, um filho que nasceu com problema. Essa é a cruz que eu tenho que... Não. Deus está te dando a oportunidade de manifestar amor para alguém que é dependente. Então, entenderam o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é morrer diariamente. Cruz nunca foi sinônimo de proteção. Como eu já disse, fui criado aqui na beira da praia de Itapuã, joguei muita bola. Ingenuamente eu ia entrar no mar, pegava um pouco de água e fazia o sinal da cruz. Jogador de futebol, entra pulando com o pé direito, pega a grama, não tem nada de proteção aquilo ali, amados, nada de proteção. Cruz era instrumento de morte. Quem carregava a cruz estava carregando o instrumento para a sua própria morte ou para a morte de outro. Se lembra Jesus carregando a cruz, tombou, aí o soldado romano colocou Simão Cirineu para carregar a cruz, estava carregando o instrumento de morte de nosso Senhor. E, por último, o 33, é aquele que não renuncia a alguma coisa, algumas coisas, tudo. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, pertence a ti. Deus deu uma capacidade intelectual a cada um de nós. Se chama de QI, quantidade de inteligência. Todos são úteis na igreja. Então, queridos, façamos o seguinte. Discípulo é para produzir discípulos. Discípulo é para produzir discípulos. Dá para perceber a diferença? Discípulo, está no singular, é para gerar discípulos. Fixe nisso. Ore, Senhor, dê-me discípulo. Agora, o discipulado causa muita intimidade. Duas observações. Não discipule sexo oposto, que é um perigo, é perigoso. Se for discipular o sexo oposto, como eu já fiz, a minha esposa não podia ir, eu levava uma das minhas filhas, ou as duas. Era meu dever proteger a reputação daquela irmã, daquela mulher. Era meu dever proteger a reputação da minha esposa, para ninguém dizer, olha, ele saiu de casa. E principalmente, meu dever proteger a reputação do meu Senhor. E a última observação que eu faço neste caso é, cuidado com a motivação com que você discipula. Não discipule com interesses, com segundas intenções. Discipule com a motivação correta. Quero ver essa pessoa ser salva e ela continuar a crescer, como dizem os portugueses, continuar a crescer, o brasileiro a continuar a crescer e ela se reproduzir também. Quando nascer aí, já tem nome? Oliver. O Oliver, ser tarefa de vocês cuidar, alimentar, proteger, educar. E a expectativa é que possa um dia namorar, noivar, casar e se reproduzir, não é assim? Vamos orar? Mais uma vez em Tua presença chegamos, Pai, com gratidão por tudo quanto Tu és e tudo quanto Tu tens feito em nossas vidas e em nosso meio. Abençoa a igreja aqui para que possa crescer de maneira saudável, para honrar e glorificar o nome santo e precioso do Senhor. Pai Celestial, pedimos que abençoe logo mais o culto e tudo que temos ainda a fazer. Queremos fazer para Te glorificar. Abençoe o pastor Bruce, a Eliana, nossos irmãos que estão a Te glorificar em outro estado. E abençoe os irmãos que lá estão também, abençoe minha esposa, todos da família, tantos que estão aqui no Brasil quanto os que estão em Portugal. Em nome de Jesus, amém.